Olá, eu sou Felipe Almeida, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Também faço parte do Laboratório Cidade na Amazônia. Meu orientador é o professor Dr. José Júlio Ferreira Lima. Juntos nós fizemos este artigo intitulado Atividades Econômicas e a Produção do Espaço Periurbano em Tomé-Açu, Pará. O município de Tomé-Açu, localizado no Nordeste paraense, corresponde ao recorte espacial desta pesquisa. O território municipal é constituído por uma estruturação socioespacial que reúne ocupações urbanas e periurbanas, que estão atreladas a diferentes atividades econômicas. Esta pesquisa analisa como as modificações no espaço periurbano de Tomé-Açu são influenciadas pelos processos de urbanização e pelas atividades econômicas atuantes no território. O trabalho é dividido em duas seções. A primeira apresenta a caracterização e as especificidades de ocupações no espaço periurbano, e a segunda seção trata das atividades econômicas e das transformações e impactos socioambientais no espaço periurbano de Tomé-Açu. Urbanizações e formas de ocupação espacial é o título da primeira seção. Inicialmente, buscamos analisar como se dá a produção do espaço periurbano, entendendo que espaço periurbano corresponde a áreas de transição e espaços de interface do urbano com o rural. A partir disso, realizamos uma breve retomada a literaturas que aprofundam a discussão sobre a produção da vida material, do espaço social e do espaço urbano. E com base neste debate teórico, entende-se que o espaço periurbano também é fundamental para viabilizar a produção dos elementos que constituem a vida material e o espaço social dos habitantes. O espaço periurbano passa por processos de reorganização e transformações a partir da ação de atores no espaço. Atores como a população residente, os grandes latifundiários, as empresas industriais e o Estado. Em Tomé-Açu, o periurbano é constituído por espacialidades diversas, que estão relacionadas às transformações espaciais também distintas. O modo de ocupar e usar o espaço geram transformações socioambientais resultantes dos processos de urbanização nativa e colonizadora. O termo urbanização nativa, no contexto amazônico, está relacionado a ocupações socioterritoriais capazes de articular a floresta a outros espaços e estabelecer conexões de interdependência entre floresta e população. No entanto, há também outros modos de ocupar o espaço que não consolidaram articulações com a lógica nativa, como ocorre com os núcleos urbanos em Tomé-Açu. A estruturação socioespacial do município é constituída por núcleos urbanos, vilas, povoados, comunidades tradicionais, entre outras formas de ocupar o espaço. As comunidades indígenas e quilombolas são ocupações que também transformam o espaço periurbano. A população indígena compreende mais de 500 pessoas. Existem 3 territórios indígenas oficialmente demarcados em Tomé-Açu e são ocupados pelos indígenas Tembé do povo Teneterrara. A população quilombola de Tomé-Açu é composta por mais de 300 pessoas. Existem comunidades quilombolas que já possuem a certificação e outras que ainda estão em processo. Tanto nas comunidades indígenas quanto em quilombolas, ocorrem diversas atividades econômicas relacionadas à agricultura, criação de animais e extrativismo, além das práticas e atividades ligadas a tradições culturais. Apesar das particularidades, as comunidades indígenas e quilombolas correspondem a territórios de resistência, pois diante de tantas pressões, as populações habitam o espaço e permanecem reproduzindo seu modo de vida, suas tradições e identidade. A morfologia dos assentamentos indica a relação de articulação entre ocupação espacial e natureza. No interior dos territórios, destacam-se como elementos morfológicos o sistema viário, as edificações, os fragmentos florestais e os cursos de água. As ações antrópicas são de baixa intensidade e contribuem para o desenvolvimento de um manejo sustentável dos recursos naturais no interior dos territórios tradicionais, diferentemente de outras áreas externas, onde a ação de atividades econômicas acarreta a supressão da natureza. Na segunda seção, intitulada Atividades Econômicas e as Transformações Socioambientais no Espaço Periurbano de Tomé-Açu,
Partimos da premissa que a dinâmica agrária na Amazônia se estrutura em uma disputa concorrencial entre atividades econômicas diversas que se relacionam com os paradigmas agropecuário e extrativista. De modo geral, avaliamos 5 atividades econômicas no município. Atualmente, os sistemas agroflorestais têm sido uma atividade de grande destaque. Os sistemas agroflorestais são capazes de recuperar áreas degradadas e são uma importante fonte de renda para as famílias de agricultores. Os sistemas agroflorestais estão presentes em diversas partes do município, mas estão principalmente concentrados nas porções norte e noroeste. A produção da dendricultura foi intensificada no município em 2010 com o Programa Nacional de Produção Sustentável do Óleo de Palma. A expansão do cultivo do dendê tem reorganizado o trabalho familiar em estabelecimentos agropecuários de Tomé-Açu. O fluxo migratório aumentou e o espaço tem sofrido metamorfoses ambientais e urbanas. Sobre a mineração, é importante destacar que no território de Tomé-Açu passa um mineroduto da produção de bauxita extraída no município de Paragominas. Além disso, em Tomé-Açu foi implantada a segunda estação de bombeamento desse mineroduto. Tais atividades geram intervenções ambientais, conversões do uso do solo e transformações intraurbanas com a demanda de novas habitações. Há décadas, a exploração madeireira é uma atividade recorrente em Tomé-Açu. Desde o início do século XXI, Tomé-Açu já apresenta altos índices de produtividade no setor madeireiro. No período entre os anos de 2020 e 2021, Tomé-Açu foi um dos municípios paraenses que apresentou a maior área de exploração não autorizada. Dentre outras atividades econômicas, a pecuária também tem reformulado as paisagens do município, transformando segmentos florestais em fazendas de gado com pouquíssimas árvores e com predomínio de pastagens. Em 2022, animais vivos da espécie bovina foram o produto mais exportado por Tomé-Açu. Os impactos socioambientais gerados são múltiplos. A pecuária acarreta a conversão de áreas de mata para fazendas de gado. Da mesma forma, a exploração madeireira amplifica as áreas desmatadas do município. A produção de dendê, para além do desmatamento, é uma prática que consome intensivamente recursos hídricos. E as atividades de mineração têm gerado danos socioambientais a comunidades tradicionais relacionadas a assoreamento de rios, degradação do acesso a estradas, poluição por reagentes químicos e acirramento dos conflitos fundiários. Diferente das demais, a produção de sistemas agroflorestais é a atividade que menos apresenta danos à sociedade e meio ambiente. É uma das alternativas de manejar os recursos naturais com baixo impacto e como uma possibilidade de renda e segurança alimentar às comunidades rurais. Por fim, o que pontuamos como conclusões deste trabalho é que o espaço periurbano de Tomé-Açu é diverso, habitado por pessoas de diferentes origens e que reproduzem seus modos de vida em um contexto de grandes dificuldades, de caráter institucional, ambiental e fundiário. Apesar das particularidades, o periurbano passa por um processo de produção do espaço também orientado por uma perspectiva capitalista, em que determinados agentes exercem influência sobre o uso e a ocupação do solo. Muitas atividades econômicas integram a dinâmica agrária do município e, de modo geral, o meio ambiente e a organização social de comunidades tradicionais são afetadas por essas atividades. Este é um trabalho inicial que será aprofundado com o desenvolvimento da pesquisa, que buscará compreender como o ordenamento territorial de Tomé-Açu será capaz de lidar com estes desafios da agenda socioambiental do município. É isso, muito obrigado.